Hello, people! Então, agora a gente vai iniciar aqui a nossa entrevista com o nosso convidado especial, Diogo. Hello, Diogo. Good morning. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? E você, como está? Bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo para a nossa Muito entrevista. obrigado. Agradeço o convite. Muito bem, é um prazer então, estar aqui com o Diogo e a gente vai começar aqui algumas perguntas bem interessantes que com certeza serão úteis para você no seu aprendizado de qualquer idioma, seja inglês, seja qualquer outro idioma que você tenha em mente. Bom, Diogo, para a gente começar, conte-nos um pouco sobre você, de onde você é, quantos anos você tem, o que você faz. Então, eu sou cuiabano, nasci em Cuiabá, eu vou fazer 19 anos agora em fevereiro. Tô me sentindo um pouquinho velho já. Olha É... só, Sem ofensa, imagina. gente. Então, atualmente eu trabalho numa farmácia como aprendiz, mas também faço trabalhos como intérprete de Libras. Tenho um Legal, canal no YouTube também, sou youtuber, muito instrutor bom. de Libras, ensino Libras também para quem tem interesse de aprender. E eu vou fazendo assim várias coisas nas áreas de idiomas. Que legal, eu admiro muito isso, que o Diogo ele gosta mesmo dessa área, né? E tem cada vez mais se especializando. E o mais interessante também é que ele trabalha na área com a Libras, né? Que é algo muito importante, cada vez mais está inserindo, né? Está inserido na nossa cultura e é necessário hoje em dia a gente também saber outras línguas que vão ajudar outras pessoas também em diversas áreas, né? Em diversas facetas, que tem uma grande necessidade. A gente observa isso hoje no Brasil. E como que começou a sua paixão pelos idiomas? Porque eu sei que você gosta de aprender vários idiomas, né, Diogo? Você sempre se foca em outros, né? Alguns você foca mais, mas eu sei da sua paixão pelo aprendizado de idiomas. Como que começou isso? Então, começou quando eu era bem pequeno, tá? Eu não cresci muito, mas eu era bem menor. Eu ainda era criança e eu ficava fascinado em ver pessoas falando outros idiomas, via coisas escritas em outros idiomas, eu não entendia nada, eu ficava muito curioso. E um dia eu pedi um dicionário para os meus pais. Na época eu era doido por espanhol, amava espanhol, tinha um fascínio por espanhol. E eu pedi um dicionário e eu ganhei esse daqui. Um mini Olha dicionário só. de espanhol. Ele já está todo amarelado. Sinal que foi estudado, foi bem utilizado. Foi bem utilizado. Então eu pegava coisas em português, caçava as palavras em espanhol e ia escrevendo. Eu brincava de traduzir. E assim eu comecei a ter interesse por outros idiomas. Então começou com espanhol. Eu tinha um pouco de contato com inglês, porque eu tinha uma tia, tenho uma tia que fala inglês, e sempre me incentivou a aprender. E eu nunca Legal. gostei de inglês. De começo eu não gostava de inglês. E aí, só que mesmo assim, eu fui aprendendo, ela foi me dando dicas de inglês, e assim, eu aprendi uma palavrinha aqui, outra ali, e aí eu comecei a ter interesse, tive contato com língua de sinais ainda bem pequeno, e aí onde foi começando esse fascínio por idiomas. Poxa, isso é muito interessante, né? Realmente começa com uma paixão, né? Você sente aquele desejo e você vai buscando os meios para alcançar aquele alvo, né, Diogo? Muito Isso legal, mesmo. viu? E, como eu disse, né, é interessante que você sempre manteve a mente aberta para vários idiomas, né? Não apenas um ou outro. Porque quando a gente aprende o idioma, isso é comprovado cientificamente, é muito mais fácil você aprender um novo idioma, né? Porque o seu cérebro já fica, vamos dizer assim, ele fica flexível a isso, né? Fica mais fácil você adquirir um novo idioma. Nosso cérebro já sabe como aprender, ele já aprendeu uma vez e aí é mais fácil ele seguir o caminho para outros. Isso é bem mais fácil, porque você e eu temos vários amigos que a gente sabe, né, comprovadamente que isso acontece. Quando, por exemplo, tem amigos que já aprenderam crioulo, né? Você também conhece amigos assim, e Sim, que para aprender uma nova língua é um passo bem mais simples, né? isso é verdade. E qual foi o primeiro idioma que você aprendeu mesmo? Foi o espanhol, né? Você falou que começou pelo espanhol, né? Aí é uma coisa bem complicada, Ah. porque eu comecei a estudar o espanhol, estudei Ah. por muitos anos, até falava razoavelmente.
Só que eu considero primeiro que eu aprendi a Libras, porque o espanhol eu aprendi o básico, falava um pouquinho, e aí depois uma época eu parei de estudar, que eu comecei a estudar inglês, comecei a estudar Libras, e assim, o idioma que eu posso dizer assim, que eu aprendi, que eu consegui fluência primeiro nesse idioma, me comunicar bem, foi a língua de sinais. Então, desses idiomas, por incrível que pareça, eu comecei aprendendo espanhol e aprendi primeiro a língua de sinais. Legal. E quantos idiomas você sabe hoje? Olha, em diferentes níveis, eu acho que são 4. Inglês, Libras, um pouco de espanhol e língua de sinais americana. E agora eu estou estudando francês. Perfeito, hein? Maravilha. E o legal é que o fato de você trabalhar com Libras também te abre muitas portas, que a gente vai falar disso mais um pouquinho, né? E o fato desse idioma ser um pouco diferente, vamos dizer assim, você usa linguagem corporal, né? As mãos, obviamente, né? É um pouco diferente, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, com certeza tem os seus desafios também, mas é muito interessante quando a pessoa parte, né, para um idioma como esse, que é um desafio a mais, né? Nós estamos acostumados com línguas orais, né? Desde pequeno nós crescemos, aqui, nosso caso no Brasil, falando português. E de repente a gente fecha a boca, coloca as mãos para frente e começa a conversar com as mãos. Então, de início é um susto, né? Para todos nós. Como assim conversar com as mãos? E aí o nosso cérebro ele tem que acostumar a ver o idioma de uma forma diferente, não só de uma forma oral auditiva, mas a gente passa a enxergar um idioma visualmente, que é, assim, de início é um choque, mas quando você começa a aprender mesmo, é muito interessante. Muito mesmo. É maravilhoso, né? E aqui mais uma perguntinha. Quais foram os primeiros passos, né, que você tomou para aprender inglês, aprendeu inglês e outros idiomas? É uma coisa até que eu recomendo muito, que foi um aplicativo chamado Duolingo. Eu particularmente gosto muito, eu vejo muitas discussões sobre esse aplicativo, mas ele é ótimo para dar uma base para qualquer pessoa que quer aprender um idioma oral, né, como inglês, espanhol, francês e outros. Eu digo assim que ele não deixa ninguém fluente, porque ele é só um aplicativo, mas ele dá uma base muito boa para a gente deslanchar no aprendizado daquele idioma. E eu comecei por ele. Eu comecei pelo Duolingo, fazia aquelas atividades todos os dias, até que eu consegui terminar ele. Enquanto isso, eu comecei a fazer um curso de inglês. Só que eu já estava muito adiantado no curso, porque eu já tinha o costume de estudar em casa, fazer o Duolingo, assistir canais do YouTube, que sempre gostei muito de usar a tecnologia a meu favor para aprender. E eu fui vendo vídeos de nativos ensinando inglês, vídeos de brasileiros também ensinando inglês, e foi assim a forma que eu comecei a aprender o idioma. Também tive muito incentivo de um primo meu que fala inglês e me ajudou muito a dar esse pontapé inicial. Bem, você usou o recurso da tecnologia a seu favor, né, Diogo? Exatamente. Excelente. Realmente eu até indico para os meus alunos, né, como a gente havia comentado antes, né, aplicativos como esses são uma boa base para ajudar qualquer pessoa. E você se valeu dos recursos que você tinha à sua volta para dar esse pontapé inicial, né? Então, um exemplo para todos nós também. Gostaria de saber também, onde que você conseguiu encontrar bons materiais para os seus estudos? Como eu comentei, foi na internet. Foi pelo Duolingo, foi pelo YouTube, foi assim, procurando dúvidas que eu tinha, eu ia na internet, digitava, muitas vezes aparecia sites em inglês mesmo, de nativos, explicando sobre aquele conteúdo, sobre aquela dúvida que eu tinha. Então a internet foi um grande recurso que me ajudou. E é muito legal também, Diogo, né? Quando a gente vamos dizer, combina algo que a gente gosta com o inglês, né? Provavelmente você encontrou vídeos de interesses teus, né? Sim. Interesses, filmes, talvez, não sei. Eu uso até hoje.
Eu, Aham. eu uso até hoje séries, filmes, eu gosto muito de séries. E por falar inglês, eu tenho a oportunidade de assistir no idioma original de muitas séries. É muito Então, diferente, é muito legal, né? o som, o jeito dos personagens tem um realce muito bom no idioma que ele foi feito. Então, é uma coisa assim que me ajudou, me ajuda até hoje e pode ajudar quem está aprendendo, juntar o útil ao agradável. Exatamente. E daí vem a parte, né, da prática do idioma. Como você conseguiu praticar o idioma que você aprendeu, Diogo? Tanto livros, inglês, etc. Foi tentar passar por cima do medo, porque todo mundo que está aprendendo tem muito medo de errar. E a gente esquece que errar é humano, a gente não sabe tudo. Então, quando eu encontrava alguém que falava inglês, por exemplo, eu tentava falar com a pessoa. Errava muito, mas eu falava com a pessoa. E assim eu fui treinando. Quem sabia mais do que eu me ajudava nos erros que eu cometia. Quando eu conversava com alguém que sabia menos do que eu ajudava nos erros que essa pessoa cometia. Então, foi uma forma que eu consegui para praticar o idioma. Apesar do medo de errar, eu tive que aprender com os meus erros. Perfeito. A prática leva à perfeição, né? Então, não ter medo. Esse é o segredo. Não precisamos ter medo, gente. É normal, né? A gente está naquela fase de aprendizado ainda. Então, Isso. assim como um americano, por exemplo, se ele quiser aprender português, é normal que nessa caminhada ele vai cometer erros. Faz parte do processo. A Sim, gente e não nós, pode pular esse processo, né? exato. Nós erramos na nossa própria língua. Nós falamos coisas erradas, quanto mais numa língua que a gente está aprendendo. Exatamente, é normal, né? É normal a gente até dar um branco até em português, imagina, né? Em outro Exato. idioma. Faz parte e a evolução vem com isso, tá, gente? Para você, Diogo, qual seria uma parte mais desafiadora ao aprender um idioma? Olha, eu normalmente acho a gramática muito difícil, Uhum. porque nós estamos acostumados com a gramática do português. Então, quando nós vamos para a gramática do inglês, por exemplo, que os verbos não têm uma conjugação nem parecida do que nós vemos aqui. A estrutura da frase é diferente. Então, às vezes, nós formulamos na nossa mente do jeito que nós falaríamos em português e soltamos no outro idioma. E que cometemos, infelizmente, muitos erros graves com isso. Então, a gramática é uma coisa que eu, particularmente, acho muito difícil. Mas é uma coisa, assim, superável. Com muito treino, a gente acaba acostumando com isso. Mas, de início, é uma coisa que eu, particularmente, tenho dificuldade. Verdade, a gramática às vezes pode ser assustadora, né? Ela é necessária, porém você não pode ficar muito ligado a regras, né? Porque isso pode te podar na hora de falar, né? Ela é necessária? É necessária para você falar bem. Porém, a fala natural, né, o aprendizado natural, você não se concentrar tanto nas regras, vai, né, dar essa ajuda para que você possa evoluir também. Né? A Mas língua é realmente, viva. A gente tem que exato. aprender a usá-la da forma que ela é usada no dia a dia, não só aquela forma gramatical que é muito rígida, né? Uma língua é viva. Não pode ficar engessado, né? Exatamente. E cada idioma, obviamente, vai ter a sua gramática particular, né? Libras vai ter, né? Crioulo e assim por diante, né? Mas a gente tem que estar se adaptando mesmo e não tentar ficar tão presa a regras, né? Porque Exato. elas realmente assustam a gente, não tem jeito. É verdade. Quais esportes foram abertos para você, Diogo? Assim, as oportunidades que você teve, os benefícios de aprender novos idiomas? Eu acho assim que a primeira oportunidade é mais um privilégio. A gente poder ler alguma coisa no idioma original, nós podemos conversar com pessoas diretamente, sem precisar de um intérprete, por exemplo. Eu já conversei com americanos sem precisar de alguém do meu lado tendo facilitando, né, servindo de ponte para essa comunicação. Converso com surdos, né, diretamente usando a língua de sinais. E quanto ao trabalho mesmo, eu já atendi franceses, né? Na época que eu atendi, eu não estava estudando francês ainda, eu atendi inglês.
E na farmácia eu era o único que conseguiu atender eles, porque ninguém ali falava inglês nem outro idioma. Então, eu atendi franceses, eu atendi um médico da África que falava inglês. Eu tive de me tornar um intérprete de inglês porque ele queria saber sobre medicamentos e aí quem sabia explicar era a farmacêutica e eu não fazia ideia daquilo, foi até Imagina. engraçado. Um Aham. monte de palavras assim que eu fiquei, meu Deus do céu. Eu tive que entender para poder repassar. E foi assim, foi muito interessante. Então, é, eu tenho a oportunidade de trabalhar como intérprete de Libras, e essa oportunidade eu só tive pela dedicação e estudo ao idioma. Então, tanto é, abre portas profissionalmente, abre a nossa mente, dá oportunidades que normalmente uma pessoa que só fala um idioma, ela não vai ter. Exatamente. Excelentes experiências. Que, imagina, né, a riqueza de experiência que você teve já na sua vida por causa, né, do fato de você aprender novos idiomas. Que pode acontecer com cada um de nós, né? E para você, qual é a importância hoje no cenário atual do inglês, da Libras, na sua opinião? Primeiramente, do inglês, nós vivemos num mundo globalizado. Então, nós estamos mais conectados do que nunca a outras partes do mundo, a informações de vários lugares, a pessoas de outros países. E o inglês, ela é a língua usada mundialmente. Então, quando nós aprendemos inglês, nós temos oportunidade de maior comunicação, de maior informação. Se nós queremos viajar para outro país, nós falamos inglês, é muito mais fácil. Até o atendimento que nós podemos receber lá fora é diferente por falar o idioma do país. Então, eu acho assim que o inglês é muito importante para o trabalho, para quem quer fazer turismo, para as pessoas em geral. O inglês ele é muito importante. E a Libras, no cenário atual, ela tem aparecido cada vez mais, porque de uns anos para cá as pessoas têm começado a enxergar o surdo no Brasil, né? Por meio do Enem, né? Teve uma redação do Enem que falou sobre as dificuldades do ensino de surdos no Brasil, e Você tinha foi muita. intérprete, né? Inclusive, né? Desculpa, mas você foi intérprete, né? Eu interpretei nesse Enem. Naquele lá eu só fiquei sabendo. Ah, E eu sim. tive amigos surdos que participaram desse Enem que amaram o tema. Uau, que legal. E, assim, foi muito interessante o baque que esse Enem trouxe na sociedade brasileira, porque tinha muita gente que não sabia o que era surdo. Tinha muita gente que falava, como assim? É, teve, assim, muitas coisas que foram engraçadas. As pessoas queriam pôr rampas para surdos, braille para surdo, não tem nada a ver. É, Então, a partir daí, a população começou a abrir os olhos. Espera aí, quem que é os surdos? E aí, os surdos foram aparecendo mais no cenário brasileiro, o interesse pelo aprendizado da língua de sinais. E quem aprende língua de sinais tem a oportunidade de trabalhar na área como tradutor e intérprete de Libras, professores bilíngues que são cada vez mais necessários. E além do mais, nós podemos facilmente esbarrar com um surdo na rua pedindo informação. Às vezes, para quem tem uma loja, pode ter um cliente surdo. E como que você vai se comunicar com ele se não sabe língua de sinais? Então, o surdo, ele é capaz de qualquer coisa, assim como todos nós. Então, é importante que nós aprendemos a língua deles, porque eles não podem aprender a ouvir, mas nós podemos aprender a língua deles. Então, eu destaco que é muito importante no Brasil nós termos o conhecimento da língua de sinais. verdade, exatamente. Então, traz aquela sensação de liberdade, de a gente poder se expressar, né? Expressar os nossos sentimentos, tanto em inglês quanto em Libras, e até mesmo, né, a ajudar os surdos, né? Abre essa oportunidade, né? Eles se Realmente. sentem muito queridos, muito amados quando eles veem, né, alguém falando na língua que eles, vamos dizer, a língua materna deles. Né? Então Sim, faz toda a diferença. é um Além grande dessa impacto. oportunidades em crescimento profissional, né, na área profissional e também na área pessoal, né?
você ter essa oportunidade de desenvolver até mesmo amizades, né? Com pessoas que falam outros idiomas, surdos, né? Ou até mesmo, por exemplo, aqui em Cuiabá, né? A gente, não só em Cuiabá, em outras grandes capitais, a gente percebe que houve, né? A mudança de muitas pessoas do Haiti, né? Haitianos. Então, quão gostoso é, né? A gente poder conversar com eles na língua materna. Eles se sentem bem amados, bem acolhidos aqui no nosso país também, né? É verdade, encontrar alguém que fala o nosso idioma é algo confortável para nós, é aconchegante, Super. né? Dá aquele Muito. sentimento de família. Exatamente. É uma acolhida gostosa. Tem algumas dicas, Gil, que você pode compartilhar com a gente, que foram úteis para você? Para quem está começando agora, né, estudar inglês, Libras, francês, quais dicas você teria para a gente, para quem está aprendendo, né, um novo idioma? De início, já baixa o Duolingo, rapidão, já baixa aí no celular, é de graça. E é muito Aí, bom para vantagem. quem está aprendendo um idioma. É que nem eu falei, ele dá uma base muito boa. Tem outros aplicativos também, tem o Lingodir também, que dá uma base legal para quem está aprendendo um idioma. Não se prenda muito à gramática. A gramática ela é importante, mas ela não é tudo. Em qualquer idioma que você for aprender, a gramática ela está presente. Mas é muito melhor você aprender a gramática nas frases, nos textos, do que ficar estudando a gramática pura e ficar focado naquilo. Deixa a gente paranoico. Então, tome cuidado, né, na hora de estudar, cuidado com a gramática para não ficar muito preso a ela e lembre que uma língua é viva. Ela vai ter variações. O inglês mesmo, ele é falado nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália e em outros países, em cada um deles existe variação linguística. Então, nós temos que aprender que isso não é um monstro de sete cabeças. É normal e a gente vai focar em um deles. Isso é comum. Um vai focar mais nas variações do inglês americano, o outro do inglês britânico. Então, não prenda muito. Ah, tem uma palavra diferente, meu Deus, socorro. Não, isso é normal. Então, não entre em pânico, né? Tenha Isso calma. mesmo. E quando cometer erros, procure aprender com os erros. Errar é humano e é até bom, porque quando a gente erra, a gente percebe onde precisa melhorar. Então, não tenha medo de errar. Se encontrar alguém que fala o idioma, vai lá, vai em frente, erre à vontade para poder aprender. Perfeito, exatamente. Isso faz parte do seu progresso, né? Ótimas dicas, Diogo. Excelente, hein, gente? Olha, vamos anotar aí, viu? Tenho certeza que essas dicas vocês vão também deslanchar no idioma que vocês desejam aprender. Muito bem, Diogo. Olha, foi maravilhoso ter essa conversa aqui com você, viu? Eu que A gente agradeço, foi muito bom. pôde tirar bastante proveito, experiências legais que a gente pode também estar aprendendo aí, né? Como aprender um idioma, né? Quais são as dicas aí que você nos deu? Tem algumas palavras que você queira deixar aqui pro pessoal? Olha, eu quero fazer o meu merchan. Com certeza, fique à vontade. Olha, quem quiser aprender Libras pode entrar em contato comigo, pode seguir o meu canal do YouTube, Diogo Marques Libras. Eu dou várias dicas sobre língua de sinais, ensino um pouco mais lá. O meu Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo, porque eu não estou com Isso, ele decorado. a gente vai colocar aqui, tá bom, gente? Embaixo do Isso. vídeo. E para quem for surdo e tiver interesse de aprender inglês, eu também dou aulas particulares de inglês para surdos, tá? Não dou para ouvintes, só para surdos. E eu tenho um canal do YouTube que é voltado para inglês para surdos, que é o Librarizando. Então, quem tiver curiosidade, fique à vontade. Gente, é muito legal. Já vi vários vídeos do Diogo, acompanho, né? O trabalho dele é excelente, vale a pena, viu? Então, a gente, né, descobrir, se desafiar, né? Novos desafios, que inclusive vão ter muitos benefícios para você, em sentido pessoal, profissional, né? É muito legal. Abre os horizontes, não é mesmo, Diogo? É verdade, é muito bom aprender um outro idioma, abre nossa É mente. gostoso, é muito bom, maravilhoso. E aí vocês podem seguir o Diogo, tá bom? Curtir, compartilhar, passar para os amigos, tá bom, gente? Vai ser bem legal, viu? Vocês vão gostar da experiência. E também, né, aqui no meu Insta, vocês sempre vão ter dicas de inglês.
desejando fazer inglês, estou aqui à disposição, né? Como a gente falou, o idioma abre portas, portas que você não teria de outra forma, a não ser que fosse por escalar, né? Esse caminho, né? De aprender um idioma, aprender uma nova cultura, porque aprender um idioma envolve também aprender uma nova cultura, né, Diogo? Isso é Muito bom, verdade. gente. Vocês vão gostar, viu? De estar se aventurando aí nessa trajetória, né? De aprender um novo idioma para vocês. O enriquecimento é muito grande. Muito bem, então. Eu agradeço muito, Diogo, por ter vindo aqui dar Eu, essa entrevista para gente. eu agradeço a oportunidade, o convite. Amo falar sobre idiomas a qualquer momento. Que legal. Vamos marcar próximos aí. Com certeza. Sempre a gente tira bastante proveito. Então, obrigada, pessoal, também por vocês estarem assistindo o vídeo aqui com a gente. E fiquem atentos que vão vir muitas coisas boas aí pela frente, tá bom? Obrigada, Diogo. Eu que agradeço. Até mais, gente. See you later. See you. Bye.